que nós já estamos investigando há algo em torno de 3 décadas. Eu queria falar um pouquinho para vocês da minha história. Eu comecei a praticar artes marciais com 13, 14 anos, e sempre o tema das artes marciais que mais me interessava era a questão do autocontrole, a serenidade que o mestre tinha diante de todas as circunstâncias, de todas as situações. Eu sempre fui contrário à violência dentro das artes marciais. Isso pode parecer um paradoxo, porque trata-se de luta, né? E depois, com o advento do MMA, a gente percebeu que existia uma diferença muito grande entre aquilo que é luta e aquilo que é arte marcial. Então, a minha escola foi aí, eu comecei aí, e a partir de 1990 nós já estávamos ensinando. Dentro da minha relação de ensino, eu sempre estive praticando e compartilhando com as pessoas a preocupação com o desenvolvimento interno. Esse era o meu principal foco de trabalho. Quer dizer, eu queria saber como que as pessoas poderiam terem mais autocontrole sobre os pensamentos, as emoções e os instintos. Porque como nós podemos preparar uma pessoa que tem a capacidade de quebrar ossos, de romper órgãos internos, e essa preparação ela não vem acompanhada com uma responsabilidade maior em relação ao controle do aspecto emocional. Então, eu estou colocando isso, não vamos falar de artes marciais, vamos falar de meditação, mas nós estamos colocando isso para contextualizar você. Fizemos essa fusão, e a partir de 1990 nós iniciamos um trabalho efetivo com a nossa escola, abrindo o núcleo em Feira de Santana, e desenvolvendo um trabalho com instrutores e alunos, sempre casado, a parte externa e interna. No ano 2000, nós saímos em peregrinação pela primeira vez e recebemos toda a instrução, né, que definiu a nossa prática de meditação no estado do Espírito Santo, no mosteiro Zen que existe lá, através do Daijo Daiyosho. Ele transmite para mim o Dharma, e lá, de maneira extraordinária, nós tivemos uma primeira experiência interna, espiritual muito forte, que no Oriente é conhecido como Samadhi ou Satori, e a partir daí nós nos dedicamos a dar seguimento, a transmitir essas técnicas, a transmitir esses fundamentos para as pessoas. Muita coisa aconteceu, e a partir de 2009 nós saímos em uma missão, né? Saímos em um trabalho que envolveu todo o território nacional, para continuar entregando um ensinamento relacionado ao autoconhecimento, ao desenvolvimento interno. Passamos por vários estados, e nesse momento nós estamos no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira. É daqui que nós estamos falando com vocês e transmitindo essas informações que eu espero que possa chegar ao coração de cada um de vocês. Sempre todos os trabalhos que eu faço, após essa breve apresentação, eu queria convidar vocês a fazerem um pequeno exercício, bem pequeno. Vamos nos colocar aí onde vocês estão, não importa o lugar. Se é barulhento, se é silencioso, não importa. Vamos deixar a nossa coluna ereta. Fechar os olhos durante alguns instantes. E vamos, nesse momento, fazer uma inalação profunda. Retém o ar. Exala. Mais uma vez, inala. Retém o ar. Exala. Terceira vez, inala.
Retém. Exala. Vamos desligar a nossa atenção do mundo exterior e focar intensamente dentro de nós mesmos, aqui e agora. Percebendo o corpo, a temperatura, sentindo o ambiente, ouvindo os sons sem julgamento. Estamos em um lugar seguro, entre pessoas queridas. Vamos procurar abrir os nossos sentidos internos, abrir nossa mente, nossa emoção, nosso coração, a nossa consciência, para durante esses instantes partilharmos daquilo que une todos os seres humanos em um só coração. O sentimento de fraternidade, de união e de paz. E para esse momento que haja paz. Que haja paz. Que haja muita paz. Suficiente. Bom, vamos agora fazer uma apresentação aqui para vocês, para que a gente possa aí nortear esse estudo e essas reflexões que nós vamos estar fazendo, né, ao longo desses instantes em que nos encontramos aqui reunidos. Esse material que nós trazemos para vocês nessa noite, queridos, é um material que nós utilizamos como introdução de todos os trabalhos que nós fazemos a nível nacional sobre meditação. Então, é uma apresentação introdutória, bem básica, porque nós estamos tratando de fundamentos, mas ao mesmo tempo não deixa de ser profundo, porque nós estamos tratando aí de aspectos que talvez até aquelas pessoas aqui que já tenham praticado meditação, já tenham estudado, podem não ter ouvido falar sobre alguns desses fundamentos que nós vamos estar colocando aqui para vocês. Então, é uma forma de apresentarmos um cenário geral sobre a prática, e nós esperamos que vocês saiam daqui hoje, de uma certa forma, embasados, né, com o mínimo necessário para que vocês possam iniciar uma prática, né, em suas casas. Perdão. Conforme Silvia colocou muito bem, nós sabemos que nos dias atuais está se comercializando a prática da meditação, como ocorre com absolutamente todas as coisas que despertam o interesse de uma quantidade grande de pessoas na nossa sociedade. Se torna passível de comércio, de compra e venda. Porém, sinceramente, eu digo para vocês que a primeira experiência mais intensa do ponto de vista interno que eu tive foi depois de 10 anos. Ou seja, exigiu aí uma dedicação, uma trajetória, um caminho, para que nós pudéssemos começar a colher os resultados. E, obviamente, nesse momento eu não estou pronto aqui. Né? Eu continuo em processo de desenvolvimento, eu continuo me trabalhando, eu continuo observando, aprendendo, lidando com as minhas emoções,
lidando com os meus pensamentos, lidando com os meus instintos, né? Ou seja, nós continuamos em processo de crescimento. Isso não é uma coisa que se dá da noite para o dia. É necessário realmente uma trajetória. E nós não vendemos a ideia de uma ferramenta miraculosa, fácil, em que você vai obter resultados com 3 dias. Se a pessoa faz uma prática de meditação, por menor que seja, ela pode sentir um bem-estar, como talvez vocês estejam sentindo nesse momento, ao final da prática que nós fizemos. Porém, meditação não trata disso. Vamos entender hoje qual é realmente o objetivo que nós temos com essa prática. A primeira reflexão que eu queria trazer para vocês é a respeito desse momento que nós estamos vivendo. O homem vive num sereno desespero. Algumas pessoas num sereno desespero, outras pessoas num desespero mais intenso, mais forte. Tem pessoas que realmente já estão apresentando, devido a esse cenário que nós estamos vivendo de pandemia, de conflito ideológico e político, entre 2 grupos que se atritam enormemente, nós estamos vendo que isso está afetando a psique de toda a humanidade. Na verdade, ninguém está imune a isso. Todos nós estamos sentindo o impacto de um evento que fugiu ao controle da sociedade, que todas as pessoas estão aí tentando, de uma forma ou de outra, entender como reagir a tudo isso. Então, eu queria trazer essa primeira reflexão. Esse homem que vive nesse sereno desespero, ele não tem a vida que ele quer. Ele vive confinado num ciclo de expectativas frustradas e exigências irreais do entorno. Quer atingir a sua própria vida, né, essa vida que ele almeja, que ele sonha. Mas para chegar lá, isso vai dar realmente muito trabalho. Então eu vou ficar, de uma certa forma, acomodado, mais ou menos infeliz. Porque se eu tentar e não conseguir, vou me frustrar ainda mais. Isso é um cenário muito conhecido, porque as exigências que se aplicam a toda a nossa sociedade atualmente é enorme. Nós estamos lidando com referências que estão sendo criadas por redes sociais, baseado em realidades fictícias. Muitas vezes a pessoa está apresentando uma realidade que não é realidade, que é algo que muitas vezes é desenhado para apresentar às pessoas. E ninguém foge disso, nós estamos todos interagindo com esse universo online, e isso tem causado um impacto muito grande também nas pessoas aqui e agora. Porém, além disso, como o ser humano ele lida ao longo da sua existência com todas as suas questões internas? Como nós lidamos com o nosso pensamento, com as nossas emoções, com os instintos, com as necessidades, com as angústias, com os traumas psicológicos? Como que a gente lida com essa realidade interior? É fácil lidar com a realidade exterior, embora são desafios que nós entendemos a sua importância, mas é muito mais fácil. É fácil eliminar das nossas redes uma pessoa que nós não gostamos do discurso, ou da forma como ela atua. É fácil resolver um problema de desorganização no nosso lar, é só arrumar. Se algo se quebra, nós podemos consertar. Se nós estamos com alguma dificuldade física, existem técnicas tridimensionais físicas que podem resolver esse problema, mas internamente. Como corrigir? Como ajustar? Como consertar? Como é que nós estamos, nesse momento, atuando em relação ao que nós estamos levando dentro? Essa é a grande pergunta que as pessoas que, nessa época, estão conseguindo manter uma serenidade, um equilíbrio e uma harmonia interior, vão passar por esse processo da pandemia e todas essas questões que se apresentam com muito mais tranquilidade. Como diria Sartre, estamos condenados à liberdade. E a nossa maior angústia é a escolha, né? Ele dizia, somos fruto do que fizeram de nós, mas o que seremos de agora por diante será fruto com o que fizermos daquilo que fizeram de nós. Ou seja, temos uma escolha. E essa escolha, mesmo que ela se nos apresente como uma grande angústia de infinitas possibilidades, nesse momento, o que nós trazemos para vocês como proposta é sugerir uma ideia de minimalismo em relação a todas as coisas. Isso também tem se falado muito, mas eu estou falando de um minimalismo de estímulos,
de impulsos, de informações, eu acho que é um momento, mais do que estar vendo e olhando muito para fora, olhar para dentro. Voltar a atenção para o mundo interior, para que nós possamos nos escutar, nos ouvir. O que eu sinto? O que eu penso? Quais são as minhas opiniões realmente? Elas são minhas ou elas estão sendo construídas por outras pessoas, por grupos? Será que eu estou indo em uma determinada direção, atendendo ao efeito manada? Será que eu estou sendo levado, empurrado por uma onda que eu não consigo controlar? E, de repente, isso altera a minha maneira de ver a realidade? E, num dado momento, eu me pego atuando como um animal, como uma pessoa agressiva, conflitando, ferindo, ofendendo? Como será que eu estou reagindo a um cenário de extrema instabilidade psicológica? Claro que existe uma receita para isso, uma fórmula, não mágica, não receita de bolo, algo que foi ensinado há centenas de milhares de anos, que a humanidade já tem essa sabedoria há muito tempo e que vem sendo transmitido de lábios a ouvidos, de mestre a discípulo ao longo das eras. E nesse momento está, né, de fácil acesso para todos nós. É só realmente termos um impulso e querermos chegar até essa informação, a esse conhecimento. Diante de nós está uma pessoa. Essa pessoa não tem rosto porque somos todos nós que aqui estamos nessa sala. Esse que está aí é você, homem ou mulher. Somos nós, na nossa existência, nesse momento, nesse instante. A primeira coisa que nós percebemos é essa pressão social de como devemos ser, de como devemos nos comportar, o que devemos pensar, como devemos agir. A pressão social do entorno, ela, em algumas sociedades, sempre foi algo tão forte, tão intenso, que, por exemplo, dentro da cultura oriental, mais especificamente no Japão, o índice de suicídio é muito grande, porque a expectativa que a família e a sociedade têm sobre as pessoas é muito alta. Quando a pessoa ela não consegue atender a essas expectativas, devido a uma influência muito grande do código guerreiro e de tradições antiquíssimas dentro da via samurai, o harakiri, ou o suicídio, é uma saída honrosa. Claro que existe uma série de aspectos relacionados com essa cultura, que não é o momento para dialogarmos aqui, mas é importante utilizar isso como exemplo, pensar isso e trazer de lá para cá, para entender que nós, mesmo vivendo em uma civilização ocidental, com outras crenças e outras ideias, ainda assim, queridos, sofremos a pressão intensa da família, do trabalho, dos amigos, dos inimigos, do partido político, da religião, do processo de formação, de como deveria ser, de como não deveria ser, né? Estamos o tempo inteiro sendo pressionados a atuar de uma determinada maneira que cada grupo define como deve ser. Essa pressão social, ela seria o suficiente para enlouquecer qualquer pessoa. Lamentavelmente, aliás, afortunadamente, temos uma característica psicológica que, como as pessoas dizem vulgarmente nas redes sociais, é de fingir demência em algumas circunstâncias. Então, isso é que salva a pátria, porque a gente não processa tudo e a gente não absorve tudo. Porém, isso está aí, é uma realidade. Nós temos uma segunda onda de pressão, que é considerada uma onda inferior, vem de baixo para cima, e são os impulsos de tipo egóicos, negativos, são aqueles impulsos que a gente tem de fazer o que nos dá na gana. Né? Se, por exemplo, a gente vê alguém que não se adequa ao que a gente gostaria e a pessoa realmente nos machuca ou nos fere de alguma maneira, o impulso que a gente tem é de ir lá e agredir a pessoa. Claro que existem questões aí sociais que não nos permitem fazer tudo o que a gente quer, que a gente pensa, que a gente imagina. Porém, nós temos impulsos, e esses impulsos, eles são impulsos negativos.
Dentro de nós, isso se apresenta como um aspecto egóico. São reações negativas, de agressividade, de ira, de raiva, né, de excessos de todo tipo que vão prejudicar a nossa saúde física e mental, de indolência, apresentam todas as falhas comportamentais, são impulsos que vêm de baixo para cima. E, obviamente, esses impulsos, nós não lidamos bem com isso. Porque isso, claro, existem muitas dessas atitudes que viriam para o nosso conforto, mas dentro da nossa consciência algo diz isso não está bem. Isso não está bem. Atuar assim não está bem. E, obviamente, isso gera um conflito psicológico. Nós temos também impulsos superiores. Esses impulsos nós recebemos através de necessidades de nos melhorarmos, de nos tornarmos pessoas melhores, de adquirir novas capacidades, progredir, avançar, crescer, melhorar, sermos pessoas mais serenas, mais tranquilas. E, obviamente, esses impulsos, eles também, né, exigem de nós uma ação. Então, como será que nós vivemos com isso? Como será que é enorme a pressão ao qual o ser humano ele está submetido, do ponto de vista físico e psicológico? Obviamente, nós vamos criando ao nosso redor uma atmosfera. Essa atmosfera, algumas escolas e religiões chamam de aura, né, de uma estrutura energética luminosa que envolve o corpo, pode ser chamado de corpo vital, estrutura vital, enfim, cada grupo tem uma forma diferente de lidar com essa atmosfera em que a pessoa vive. Até as plantas, a biologia diz, tem um microclima. Cada planta tem um microclima próprio, característico. E se, por exemplo, nós plantarmos duas plantas que são incompatíveis em seu microclima, uma próxima da outra, obviamente uma não irá sobreviver. Essa atmosfera, ela está relacionada com aquilo que nós levamos dentro. E que isso vai repercutindo no ambiente onde vivemos. Algumas pessoas mais sensíveis a energias, porque nós estamos falando aqui de energias, ao chegar, por exemplo, em uma casa, em um ambiente onde ali existe muita densidade, muito conflito, muita briga, pessoas que são mais sensíveis imediatamente percebem, nossa, eu não estou me sentindo bem aqui. Né? A pessoa ela sente vontade de sair daquele lugar o mais rápido possível. Assim como quando você encontra uma pessoa que tem uma característica psicológica muito negativa, isso também acontece, porque você se aproxima dessa atmosfera, desse microclima, dessa aura que a pessoa leva ao redor. A contraparte também é verdade. Você pode se aproximar de uma pessoa que tem uma atmosfera muito positiva e você não quer sair de perto daquela pessoa, você se sente bem ali. Ou você entra também numa casa, num ambiente, num lugar que tem uma energia muito positiva, muito sutil, e a pessoa ela gosta de estar ali. Ela se sente bem. E ela não consegue explicar exatamente por quê, porque isso é um sentir, e claro, isso nós estamos tratando de sentidos internos. Do que é formada essa atmosfera? E vocês vão entender que tudo isso tem relação com o trabalho que nós temos que fazer na meditação. Ela é formada por tudo que eu penso, por tudo que eu sinto, por tudo que eu falo e por tudo que eu faço. Será impossível, nesse momento, eu explicar todas essas dimensões. Mas a ordem do pensamento ela vai se cristalizar através de uma emoção e de uma atitude. Então, essa é a origem de tudo que acontece na nossa vida. Tem pessoas que têm uma intenção muito boa de serem pessoas extraordinárias, mas a sua atitude mental ela é negativa. Isso também as pessoas têm falado muito sobre isso, não é grande novidade para vocês. Porém, o que é importante a gente entender? Os meus pensamentos, as minhas emoções, aquilo que eu estou verbalizando e aquilo que eu estou fazendo vai compor a minha atmosfera, a minha casa, pessoal. Para onde eu for, eu levo essa casa. Se eu viajo para outro país, eu levo essa casa. Se eu troco de relacionamento, eu levo essa casa. Não importa o que eu esteja fazendo, eu vou levar essa atmosfera comigo, se ela for positiva ou for negativa.
Que tipo de atmosfera nós estamos construindo? Qual é a classe dos pensamentos que nós temos? Quais são a classe das emoções que nós temos? O que eu verbalizo o tempo inteiro? O que eu digo? A situação vai melhorar, as coisas vão se ajustar, ou está tudo negativo e eu tenho sempre essa atitude negativa diante de todas as coisas. Nós estamos construindo essa atmosfera. E, obviamente, essas energias todas, a única maneira de lidarmos com isso é através de uma técnica que os chineses, os orientais, chamam de autocultivo. O autocultivo está em reorganizar sua atmosfera, tornando ela luminosa, através de uma série de técnicas que devem ser utilizadas. A alquimia interior taoísta é uma tradição antiquíssima dentro do taoísmo, fala assim: cada homem e cada mulher deve considerar a si mesmo como uma planta cósmica e colher os alimentos entre o céu e a terra para que seus campos floresçam. Essa imagem aí mostra o simbolismo da coluna do homem e de todas as energias do homem e da mulher e de todas as energias que circulam nessa parte interna. E que precisamos trabalhar com essas energias para harmonizar nosso pensamento, nossa fala, nossas emoções e nossas atitudes. E dessa forma vamos caminhando no sentido de gerar uma individualidade sagrada, uma individualidade toda nossa, própria. Porque nós vamos aprender a lidar com aquilo que é real dentro de cada um de nós. Portanto, o autocultivo é uma técnica da qual a meditação ela faz parte. Chegamos a formatar esse método mesclando exatamente o desenvolvimento da parte interna com o desenvolvimento das técnicas que foram extraídas, digamos assim, dentro do Kung Fu. Então aí nós temos as 3 principais técnicas que o ideal é que todos nós conhecêssemos para gerar uma atitude de autocultivo em relação à nossa vida. A meditação, a primeira delas, que é o que nós vamos falar hoje. O Qigong, que é um sistema de trabalho com a energia, Qi significa energia, é o mesmo que os hindus chamam de prana e os japoneses falam de Ki, é uma força, é uma energia extraordinária que existe dentro do nosso corpo e que precisa ser descoberta e trabalhada. E Kung significa trabalho contínuo, ou seja, o Qigong é o trabalho da energia, é o trabalho com a energia, é o desenvolvimento da energia, é aprender a manejar as nossas energias. E uma atividade corporal. Há que separar a atividade corporal de atividade física. Atividade física, se você faz musculação, é uma atividade física, se você corre, é uma atividade física, né, se você faz ginástica, é uma atividade física, mas a atividade corporal, ela deve unir o interno e o externo. Talvez algo similar como a dança, ou o tai chi, ou uma arte marcial qualquer, enfim, uma técnica física que envolva o desenvolvimento conscienciativo junto com a parte física. Se eu isolo só o físico, é uma atividade física. Se eu uso o corpo e a mente, é uma atividade tida como corporal, dentro da compreensão que nós estamos apresentando aqui para vocês. Então, o que é meditação de fato? Entrando em matéria, aqui nós fizemos uma introdução para vocês. O que é meditação de fato? Qual o conceito que as pessoas têm de meditação? Muitas vezes as pessoas acham que a meditação é você sentar, ouvir uma música e se sentir bem. Também, porém, não é esse o objetivo principal. A meditação, ela é, na sua essência, de maneira real, um estado de consciência. Por isso, existe um treinamento para se atingir a meditação, mas só medita quem chegou a atingir esse estado. A meditação é um estado de consciência superior, diferente desse estado que a gente usa no dia a dia. A pessoa, quando ela está em estado meditativo, ela está plenamente consciente de tudo que está acontecendo dentro dela, ao redor dela, e ao mesmo tempo ela está em harmonia, ela está em tranquilidade, ela sente paz. Ao mesmo tempo, ela tem uma lucidez mental extraordinária, incrível. Ou seja, é um estado de consciência de tipo superior. Então, o objetivo da prática é conduzir a gente a esse estado, a um estado maior de lucidez,
a um estado maior de presença. Esse é o objetivo real da meditação. Claro, se eu pratico a meditação, eu vou me sentir bem, né? A neurociência tem estudado enormemente a meditação, e vocês podem encontrar estudos extraordinários que indicam benefícios físicos, biológicos, na estrutura interna do corpo. Beneficia o cérebro, o pensamento, a produtividade, etc, etc. Eu não vou falar sobre benefícios de meditação, que está toda a sociedade careca de saber, e tem amplo material aí à disposição. Porém, esses benefícios, queridos, não deve ser o objetivo principal da nossa prática. Quando eu vou para a prática para obter um benefício físico apenas, eu estou limitando as minhas possibilidades. Se eu vou para a prática de meditação compreendendo que existem níveis acima do nível em que eu estou, estados acima do estado que eu me apresento, condições conscienciativas, mentais acima, obviamente, eu vou fazer uma caminhada, né, em um sentido diferente, e eu vou ter uma postura diferente diante do aprendizado. O que é necessário para a prática da meditação? Indo para um aspecto mais objetivo. Primeiro, ter uma vontade real de praticar. Quando eu digo vontade real, eu estou falando de uma decisão de se treinar em meditação. Porque muitas vezes nós temos uma expectativa de atingir algumas coisas, alguns benefícios, e normalmente, depois de 2 semanas, a gente acaba enjoando, aqueles resultados que a gente esperava não aconteceu, não vi nada demais, não tiveram fogos de artifício, nada de extraordinário aconteceu, então eu desisto. Isso não funciona. A prática da meditação, para os nossos estudantes, para todos os nossos alunos, para as pessoas que estão desenvolvendo dentro da universidade do autocultivo, dentro desse trabalho que nós temos feito, é recomendar que a pessoa insira a prática de meditação em sua vida como uma prática de higiene. Como a gente todos os dias escova os dentes, toma banho, né, como todos os dias a gente se alimenta, né, como uma necessidade fisiológica. Então, devemos inserir essa prática no nosso dia a dia e pensar nela como algo que eu vou fazer até o final da minha vida. Por quê? Porque eu estou higienizando o meu mundo interno. É a prática que vai permitir limpar aquela atmosfera interior que nós temos, a nossa estrutura energética. É uma higiene que eu vou conseguir fazer nos meus pensamentos, nas minhas emoções, nos meus instintos, nas minhas atitudes. Se eu tomo banho fisicamente, eu lavo o meu corpo. Se eu faço uma prática de meditação, eu lavo a minha mente, o meu mundo interior, a minha psique. Percebe? Então é necessário uma vontade real para isso. Tem também o aspecto do ambiente. A preparação do ambiente. Ter um lugar tranquilo, propício. A pessoa ela vai descobrir a postura que fica mais adequada a ela, se ela vai sentar a maneira oriental, a maneira ocidental. E a preparação do ambiente é importante, que o lugar ele seja um lugar limpo, que tenha uma iluminação que não seja muito forte nem muito fraca, tenha uma iluminação assim agradável, adequada, né? Se a pessoa ela gosta de perfumes, de essências, de cheiro, ela pode ali colocar um difusor, um incenso, de acordo com a vontade da pessoa, né? De acordo com a maneira como ela desenvolve a sua própria mística, né? Mas o principal que deve ter no ambiente é tranquilidade, e que ninguém ali te interrompa, que ninguém bata na porta, né? Que ninguém vai te chamar, que você tenha aquele tempo em que você possa realmente se dedicar ao teu desenvolvimento. Tem que conhecer uma técnica, existem muitas técnicas, né? A que nós vamos passar para vocês hoje de maneira muito rápida, é a técnica do Zazen. Foi aqui, o Daijo da Osho me transmitiu, né? Foi o meu professor, o professor que eu tive, né, de meditação, ele me transmite o Zazen, e é a prática que eu tenho entregue a todos os meus estudantes. Mas existe Vipassana, né, os sistemas de mindfulness que estão aí amplamente, né, se transformaram numa franquia, também é uma técnica que foi extraída do Zazen.
Então, existem inúmeras técnicas, precisamos escolher uma delas, que nos agrada, que estamos ali acorde com essa técnica, para que a gente possa aí percorrer o caminho com ela. E observar os passos para a prática. Isso foi entregue há milhares de anos atrás por um sábio hindu chamado Patanjali. Algumas pessoas acham que não era um personagem, mas vários. Né? A origem dele é quase mítica, mas esses ensinamentos que foram entregues, né, sob o nome, a chancela do Patanjali, é o guia para a prática de meditação até os dias atuais. Vamos ver aí mais alguns aspectos antes da gente ver os passos. As linhas de prática, existem 4 que são as principais. As meditações guiadas, essas são as mais superficiais, para pessoas que nunca tiveram nenhum contato, podem iniciar por aí, mas eu não recomendo que se demore muito tempo fazendo esse tipo de prática, porque a pessoa ela cria uma dependência de uma guiatura. E o desenvolvimento interno, cada um tem que conduzir o seu próprio, a pessoa tem que andar com suas próprias pernas. A segunda é a veia científica, aí está o mindfulness, né? Um grupo de praticantes que eram alunos do Zen, extraíram algumas técnicas e enveloparam isso, né, empacotaram e transformaram em um franchise, né, uma franquia. Então, hoje as pessoas fazem curso e ensinam isso aí. Nós temos uma terceira linha que é religiosa, isso é praticado dentro dos templos tibetanos, dos templos zen budista, né? Existe a quarta, que nós consideramos a superior, que é a prática tradicional. É aquela que sempre foi feita na origem de todo o desenvolvimento de qualquer pessoa que quis chegar até se conhecer de fato, a maestria em suas vidas. Então, Sakyamuni Buda mesmo, ele primeiro ele encontra uma linha, né, religiosa, mas ele se desvincula e ele procura entrar utilizando uma técnica antiga dentro de uma conexão ancestral tradicional. Então, essa conexão com a tradição de todas as escolas faz com que muitas pessoas, mesmo depois de muitos anos, e até como o caso do criador do Zen budismo, né, que ele foi pegar na China, né, a técnica que foi entregue por Bodhidharma, mas depois ele resgata e leva isso ao Japão, que é chamado Dogen Zenji. Ele conseguiu se reconectar com essa linha tradicional, que é uma transmissão de mestre a discípulo, que vai acontecendo, né, ao longo das eras. Essa prática tradicional, ela não precisa necessariamente estar vinculada a um sistema religioso, mas ela é algo que conduz a pessoa ao máximo do desenvolvimento interno. Nós estamos aqui vinculados a uma linha tradicional. Eu não sou um monge budista, eu sou um mestre de Kung Fu, né, mas o meu desenvolvimento dentro da prática de meditação foi feito através de uma técnica tradicional. Os passos de Patanjali. Gente, é bastante conteúdo, eu sei, a gente está apresentando uma visão muito geral. Depois eu acredito que o Silvio vai abrir aí para perguntas, então a gente pode dialogar um pouco, mas aqui nós estamos apresentando uma visão geral para todos vocês. Ou seja, a ideia é que vocês captem o máximo que seja possível, né, de todas essas informações. Esses 5 passos que Patanjali ele entrega deve acontecer dentro da própria prática. Mas, de época em época, a pessoa ela vai se dedicando a cada um desses pontos. Então, primeiro o asana, né, a postura do corpo. Eu tenho que descobrir a minha postura. Eu vou ensinar para vocês hoje a postura do Zazen. Mas existem muitas posturas, muitas técnicas. Né? Então, o que a gente está apresentando aqui não é uma verdade única, a intenção não é essa, mas eu quero deixar claro para vocês que é o que surtiu efeito para mim, é o que eu percebi resultado, e eu pratiquei muitas outras técnicas, essa para mim é considerada uma técnica superior. Segundo, pratyahara, que é não pensar em nada. Isso aí é um ponto de altíssima confusão entre as pessoas, porque o sistema de mindfulness, eles criticam o não pensar em nada. Eles combatem frontalmente isso. Por quê? Porque eles não vão além. Eles não vão além dos afetos e da mente. Na nossa visão, existe a possibilidade real
de chegar ao estado de mente vazia. E isso é o que nós buscamos, almejamos. E existem técnicas para isso. Então, silenciar a mente, vocês perguntariam, é possível? Eu digo, é. Se vocês perguntarem para mim se já experimentou, eu digo, sim. Porque se eu não houvesse experimentado esse estado, eu não havia atingido o Samadhi. Eu não havia atingido o Satori. Portanto, isso é real, é possível, e com a técnica adequada você consegue chegar a esse estágio. E isso não é algo que é o privilégio de uma ou duas pessoas. Com a prática contínua é possível lograr isso. Terceiro estágio, dharana, concentração em uma só coisa. Então, aí há uma pequena inversão, na verdade, né? E dharana deveria estar no segundo e pratyahara em terceiro. Eu peço até a vocês perdão aí, porque essa ordem está invertida. Então, dharana tem que vir antes. Quando eu concentro em uma só coisa, eu consigo liberar a mente, e a mente ela entra em estado de vazio. Tá? Então, primeiro, postura. Segundo, eu escolho um objeto de concentração. Dentro do zazen, a técnica de respiração, né? E aí eu consigo esvaziar a mente e eu chego em pratyahara. E aí eu entro na próxima etapa, que é meditação profunda, em estado de dhyana. Aí é o estado meditativo. Quem atingiu o quarto nível pode dizer que medita, porque você está num estado em que a tua mente está silenciosa, o teu corpo está completamente imóvel, e você atingiu um grau de conexão na tua consciência interna profunda. E aí sim é possível a pessoa escapar da prisão, né? Escapar dessa estrutura que nos aprisiona, que é o corpo físico, o corpo energético, as emoções e os pensamentos, e ela entra no estado de samadhi ou êxtase. Isso é uma técnica. Muitos religiosos conseguem, através de outras práticas, atingir esse tipo de estado, né? Mas é importante entendermos que, seguindo esse passo a passo de Patanjali, a gente consegue atingir esse nível. Vamos avançar. Tipos de Samadhi, tipos de Satori. O Samadhi, ele são estados conscienciativos que a gente vai atingindo durante a prática. Então, primeiro, a pessoa ela pode sentir uma sensação de bem-estar apenas, né, de tranquilidade, de paz. Isso é uma emanação desse nível de consciência, dessa luz que nós levamos dentro de nós. Quando a pessoa ela se libera das 4 prisões, corpo físico, energético, repetindo, as emoções e os pensamentos, ela sai para uma outra dimensão interna. Então, ela atinge Samadhi. E lá adiante ela vai atingir a condição de talidade, que é consciência contínua. Isso que os grandes mestres da humanidade atingiram. Sakyamuni, Buda, o mestre Jesus Cristo, Yeshua Ben Pandira, Moria, Kutumi, Hakoksi, Krishna, etc, etc. Todos esses seres, grandes seres extraordinários que entregaram à humanidade uma grande sabedoria, atingiram essa condição de talidade, ou seja, eles estavam em um grau extremamente superior de consciência, por isso que eles viam coisas que a grande maioria das pessoas não conseguia ver nem perceber. Como é que nós vamos praticar? Primeiro entrando como iniciantes, e vai haver um conjunto de regras, a pessoa ela vai ascendendo, subindo por essa área negra, desconhecida, ela vai passar por um ponto muito estreito, e vai se abrir um outro universo para ela, onde ela vai caminhar, né, em direção ao estado de Turiya, que é o estado de consciência contínua. Então, o sistema de prática, a princípio, é muito exigente, porque a gente tem que colocar uma série de princípios, de fundamentos, de regras, para que a pessoa consiga avançar e ela chegar a um estado de liberdade. Tem muitas pessoas que dizem assim, o que eu quero dizer com esse como praticar? Tem pessoas que dizem, o Tai Chi, eu sou professor de Kung Fu, eu já vi muitas pessoas falando isso. O Tai Chi é uma meditação em movimento. Mentira, não é. Eu consigo meditar enquanto eu estou varrendo a casa. Não, mentira, não consegue. Eu estou meditando enquanto estou dirigindo o carro. Não, mentira, não consegue. Por quê? Porque a pessoa precisa primeiro ter atingido uma condição de estado meditativo primeiro, ter atingido um nível de tipo superior a nível conscienciativo, para que ela possa estabilizar o estado meditativo, e a partir daí todas as atividades que ela faz, ela pode fazer em estado meditativo.
Percebe? Então, um iniciante, sem ter passado pelo X aí, pelo gargalo dessa ampulheta, ele não vai conseguir fazer uma prática comum e corrente em estado meditativo. Ou seja, nós precisamos primeiro sentar, permanecer um tempo imóveis, 20 minutos, depois 30 minutos, depois 40 minutos, depois 1 hora, controlar o corpo, controlar a respiração, educar os nossos sentidos internos. A partir do momento que isso acontece, eu começo a atingir estado meditativo. Aí é possível eu levar isso para a vida. Então eu vou ter que praticar, eu vou ter que me treinar. Sim, porque sim, eu tenho que me treinar. A técnica do zazen, aí nós podemos ver a postura de um monge sentado, né? Atrás, quando ele está de costas, vocês podem ver essa almofada, que é chamada de zafo. Essa almofada, ela deve ter altura de acordo com a flexibilidade da pessoa. Nem todo mundo consegue meditar nessa posição de maneira confortável. Para mim é a melhor postura, eu adoro, né? Mas a pessoa que tem pouca flexibilidade, ela pode sentir muita dor. E a ideia é que ela não sinta muita dor, que ela esteja numa posição confortável para que ela consiga manter imobilidade, ok? Então, dentro da postura tradicional, o quadril, se vocês observarem aí, aparece o cursor para vocês, queridos? Ou não? Eu estou mexendo, aparece. Ok. Então, aí embaixo, na base da coluna, vocês vão ver que a almofada que está aí, né, que é o chamado zafo, embaixo tem uma outra quadrada que é chamado zabutão. Tem que ter o zabutão, pode ser um tapete, ou pode ser um colchonete fino, pode ser aqueles tapetes de yoga também, você pode utilizar assim, não tem problema. Né? Ele tem que ficar aqui embaixo, perdão, ele tem que ficar aqui embaixo para que o joelho não fique em contato com o chão e você não sinta muita dor. Então a almofada, ela tem que erguer o quadril para ele ficar mais alto que o joelho. Então a pessoa ela vai ficar em um apoio de um triângulo aí. Os dois joelhos embaixo e o quadril ou cóccix na posição mais alta. Essa é a posição adequada para o zazen. A pessoa ela permanece com os olhos semi-abertos, olhando em 45 graus à frente, coluna ereta, e a posição das mãos no mudra cósmico. Esquerda por cima da direita e os polegares se tocando. Não sei se... Deixa eu tentar ajustar aqui. Isso. Essa é a posição do mudra cósmico. Ok? Então, essa é a posição tradicional do Zen. Bom, Raul, eu gostaria de meditar com as minhas mãos sobre as minhas coxas. Pode? Pode. Eu gostaria de meditar com as minhas mãos em cima das minhas pernas, relaxadas. Pode? Pode. Não tem problema. Você vai adotar a postura que você vai achar mais adequada. Essa é a postura tradicional. Então, se uma pessoa ela não consegue sentar no chão, ela pode sentar numa cadeira, chega um pouco mais para frente, né, conforme vocês podem observar aí. A pessoa ela está bem quase que na ponta da cadeira. Ela dá uma distância do espaldar da cadeira e a pessoa pegou o zafo e colocou nas costas para dar um apoio. Para quê? Para ela não fletir a coluna, para ela não flexionar. Se você flexionar a coluna durante a prática de meditação, você vai respirar mal e a tua mente vai estar mais conturbada. A coluna ereta deixa a respiração melhor e a mente mais limpa. Os pés firmes no chão e a posição do mudra. O queixo para dentro, olhar em 45 graus. Esse é o sistema tradicional. Recomendamos que as pessoas que estão começando, que façam de 15 a 20 minutos diários de prática. Lembra que quando você começar a prática, você tem que ficar imóvel, não pode se mover mais. Eu comecei a prática, deu 5 minutos, minha cabeça coçou. Eu fiz isso, zerou a meditação, eu recomecei. Então não pode coçar a cabeça, coçar o olho depois que começou, não. Você tem que permanecer imóvel. Essa é a disciplina da prática. Por quê? Porque você tem que anular os sentidos e trazer a atenção para dentro. Bom, para não ficar o tempo muito avançado, fizemos uma pequena prática no início, eu não vou fazer prática agora, né? Aí está o nosso contato, eu vou deixar aí para vocês durante alguns instantes, e eu abro agora para que a gente possa dialogar, né? Se vocês tiverem dúvidas, questionamentos, ficarem à vontade aí para fazer essas perguntas. Professor, muito boa noite. Meu nome é Jackson.
Sou aluno do terceiro semestre de administração. A minha pergunta é muito simples, é a seguinte: você acha que a religião em si, o aspecto religioso, ele ajuda ou ele induz de alguma forma, através das suas liturgias, orações, preces, a atingir o grau ou uma prática de meditação? Oi, uma excelente pergunta, muito bom. Sim, porque todos essas técnicas, esses fundamentos, como por exemplo a oração, a reflexão, a introspecção, a mantralização, tudo isso é exatamente estruturado para levar a pessoa a um nível de consciência superior, aí liberando, né, a pessoa gradativamente desses aspectos tão materiais que nós estamos imersos. Há aí um detalhe: existem muitas escolas atualmente que, que estão ainda vinculadas a uma técnica que realmente tem toda a validade. Né? Nós podemos falar, por exemplo, do grupo do Dalai Lama e todos os monges tibetanos. As escolas Zen ainda, elas trazem valores extremamente interessantes. Então, tudo isso a pessoa ela pode, caso ela queira se vincular a uma prática religiosa dentro dessas linhas, ela pode fazer. Uma pessoa também ela pode casar, digamos assim, os fundamentos do cristianismo com a prática de meditação. Não há nada de errado com isso. Nós temos uma ressalva em relação às religiões, é que o objetivo da religião, o objetivo primordial da religião, não é fazer caridade, não é fazer ninguém ser bonzinho, nem ser legal com as outras pessoas. É claro, tudo isso são consequências da prática, mas o objetivo principal da religião é reconectar o homem com a sua divindade interior, reconectar o homem com Deus, reconectar o homem com sua consciência. Por isso, religião é derivado do termo religare, é reconectar a pessoa com a sua própria consciência. Só que, lamentavelmente, a maioria das escolas e das religiões nos dias atuais se perderam um pouco desse objetivo. A coisa adquiriu realmente as pessoas têm buscado muito poder, muitos seguidores, muitos fiéis, as pessoas têm, lamentavelmente, comercializado a fé. Nós estamos vivendo um período em que a derrocada da religião ela é premente, ela é visível, ela é palpável, lamentavelmente, né, porque os valores internos, eles deveriam ser resgatados. Mas sim, se você encontra algo que te toca, se você encontra algo que você diz, olha, esse tipo de prática aqui, esse mantra, essa oração, né, isso me coloca num estado diferente. Então, extraordinário. Casa isso com a meditação e segue em frente. Maravilha, se for, tem algumas perguntas aqui no chat. A primeira é do Gabriel Santos. Ele diz: eu achei o assunto de mudras muito interessante. Gostaria de saber se pode usar mais de um mudra durante a meditação ou tem que ser um fixo. E eu posso usar qualquer uma ou tem um nível de meditação para usá-lo? Isso está relacionado com a técnica que você usa. Por exemplo, dentro do Zen budismo, dentro do Zazen, você usa um único mudra, que é esse mudra que nós apresentamos. Agora, dentro das escolas tibetanas, você vai encontrar diversos outros mudras, que as posições das mãos vai permitir com que certos tipos de energia comecem a entrar em atividade no teu corpo. Então, o objetivo do mudra é exatamente colocar a pessoa num estado de consciência diferenciado. Exemplo, Sakyamuni Buda, quando ele atinge a iluminação, ele toca a terra. Então, ele desce a mão esquerda e ele coloca a outra mão direita aqui à frente. Se nós observarmos Shiva, ele vai estar apresentando, né, essa posição da mão. Nossa, eu estou aqui com a câmera no lado, eu estou meio perdido. Então, essa posição da mão para cima e a outra para baixo. Isso indica o domínio da Trimurti, ou seja, que ele tem dentro dele 3 forças primárias da criação. O cristianismo fala Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Dentro da visão hindu, se fala Brahma, Vishnu e Shiva, ele mesmo, é a Trimurti. Né? São 3 forças, afirmação, negação e conciliação. Então, cada posição dessa tem o objetivo
né, de gerar uma energia específica, e isso vai emanar. Né? Afinal, o corpo ele emite energias, né? Quando a pessoa ela faz assim com a mão, ela está emitindo energia. Né? Tanto que os passes magnéticos de algumas escolas é utilizado dessa forma. Né? Porque aqui dentro tem um centro, na palma da mão tem um centro magnético que a gente emite e recebe energia. Por isso, quando uma criança sente dor e a mãe coloca a mão, por exemplo, na barriga, passa a dor. Né? Isso é a capacidade que a mão tem de curar através da energia que a pessoa tem dentro dela. Perfeito. Tem mais duas perguntas, eu vou falar as duas, né? Gente, olha só, fiquem à vontade também, de repente o pessoal está com alguma dificuldade no áudio, pode colocar no chat, não tem problema nenhum. Mas fiquem à vontade também para ativar o áudio, perguntar diretamente ao Cifu, fiquem tranquilos quanto a isso, certo? E logo mais eu vou estar passando a lista de presença, que tem algumas pessoas me perguntando aqui no WhatsApp, então daqui a pouco eu passo. Cifu Wagner, ele pergunta, pode meditar deitado? E depois a Kaline perguntou, para uma pessoa ansiosa, como é que faz para deixar a mente livre? Porque passa 1000 coisas na mente, eu mesma tenho essa dificuldade. Tem artifícios externos que ajudem nisto, tipo incenso, etc. E o Paulo, qual a melhor técnica para a ansiedade? Silvia, repete a primeira pergunta, que eu acabei fazendo alguma coisa que não sei o que foi, eu saí rapidamente. Pode meditar deitado? Tá, vamos responder essa primeiro. Pode. Agora, a possibilidade de você dormir, principalmente se for à noite, é muito grande. Né? Quando você começa ali a fazer a respiração, você está numa posição que normalmente você dorme todos os dias. Então, a tua mente já vai ser induzida a relaxar e você cochilar, você dormir. Então, a pessoa pode fazer deitado, mas há uma probabilidade muito grande de que ela adormeça. Próximo. Kaline e Paulo, eles perguntaram mais ou menos dentro do mesmo assunto. Kaline, para uma pessoa ansiosa, como é que faz para deixar a mente livre? Porque passa 1000 coisas na mente. Passa 1000 coisas na mente. Eu mesma tenho essa dificuldade. Tem artifícios externos que ajudem nisto, tipo incenso, etc. Paulo Santos, qual a melhor técnica para a ansiedade? Bom, a melhor técnica para a ansiedade são as técnicas de pranayama associada à meditação. O que é pranayama? São exercícios respiratórios. Né? Os exercícios respiratórios, eles têm um poder incrível sobre o nosso estado interno. Não só sobre a mente, mas sobre nossas emoções também. Se vocês observarem, quando uma pessoa está nervosa, a respiração dela fica rápida e cortada, né? Quando uma pessoa está muito tranquila, a respiração dela fica profunda. Né? Quando a pessoa está dormindo, se você observar, a respiração dela está muito profunda. Então, isso é um indicativo de que há uma correlação íntima entre a respiração e os estados psicológicos. Se a pessoa ela aprende técnicas respiratórias e ela faz com a prática de meditação, isso vai ajudar enormemente na questão da ansiedade. Porém, mais uma vez, não tem fórmulas mágicas. Você começa a praticar todos os dias, de domingo a domingo, pratica 1 mês, pratica 2, pratica 3 meses. Daqui a pouco, quando você se dá conta, você começa a perceber que as coisas já não estão mais te afetando tanto, que você já não reaciona tão rápido, que você já não briga por pouca coisa, né? Que aquilo que antes te gerava uma vontade de explodir, isso já não acontece mais. Você já começa a perceber que você está tendo momentos de mais serenidade, né? Você já consegue apreciar algumas coisas, observar o nascer do sol, o pôr do sol, você começa a apreciar o momento em que você toma um chá, o momento em que você se senta sem fazer absolutamente nada. Enfim, começam a surgir esses espaços internos que indicam que a pessoa ela está desenvolvendo uma serenidade psicológica maior. Mas, para isso, trabalho. Mestre, boa noite. Eu me chamei Apanheira. Na minha infância, minha mãe ela foi da Sahaja Yoga. Então, ela praticava a meditação hindu. Existe grande diferença na meditação, da meditação hindu para a que é praticada no Zazen? Não existe, até porque a postura propriamente dita do Zazen, ela é extraída da raiz hindu, né? Porque quem ensinou primeiro a posição do Zazen foi o Sakyamuni Buda,
ele era hindu, né? Então ele entrega para os discípulos essa técnica, vai sendo passada de patriarca em patriarca até o 28º patriarca, perdão, que é o Bodhidharma. Ele se desloca da Índia até a China, leva esse ensinamento para a China, e esse ensinamento ele vai sendo transmitido em território chinês, e depois Dogen Zenji vai até lá, pega e leva até o Japão, né, entregando e modificando algumas características, mas a técnica essencialmente é a mesma. Então, a raiz do Zazen é na Índia, né? Agora, claro, existem muitas, o panteão hindu, as técnicas hindus, os sistemas de yoga, Raja Yoga, Hatha Yoga, Laya Yoga, Kriya Yoga, existe uma infinidade de técnicas com fundamentos distintos, mas a essência da prática deve ser a mesma. Muito obrigada. O Jackson está perguntando, a meditação traz muitos benefícios nos sistemas cerebral e imunológico, reduz a tensão, ajuda na concentração, aliviando a dor e estresse. Há mais algum benefício que desconhecemos? Bom, eu diria que o principal, e o que eu posso falar com mais propriedade, são, mais do que a parte física, é a parte interna. Esses benefícios é o que nós podemos, através da nossa vivência e da nossa comprovação, né, já ter experimentado. Um nível de consciência maior, de lucidez, aumenta a tua capacidade de concentração, você se torna uma pessoa mais focada, concentrada, você evita a tendência a ser multitask, você passa a ser monotask, porque você percebe que a dispersão de energia ela é muito grande quando você faz várias coisas ao mesmo tempo, isso não é bom, é ruim. A pessoa, um outro benefício que é extraordinário, é você começa a preservar mais a tua energia vital, você interrompe, de uma certa forma, o processo de envelhecimento. Você não envelhece tão rápido quanto qualquer uma outra pessoa, porque você começa a guardar as tuas energias. Porque a gente perde energia de muitas formas, pensando muito, sentindo muito, reagindo muito, brigando, né, conflitando, reclamando, lamentando, tudo isso a gente perde energia. Então, quando eu começo a me reorganizar internamente, eu começo a guardar mais energia. E, obviamente, essa reserva energética vai fazer com que o meu processo de envelhecimento seja não interrompido, mas, digamos assim, retardado. E, bom, a gente poderia falar sobre muitos outros benefícios, mas eu acho que esses são os mais interessantes para mencionar para vocês. Se foi, eu não sei se naquele momento, né, porque teve uma hora que eu falei 2, 3 perguntas de uma vez só, mas a Kaline, ela tinha mencionado a mente acelerada, né, mente ansiosa, o senhor respondeu sobre a questão da ansiedade, a respiração nesse processo, mas ela mencionou que ela tem uma mente extremamente ansiosa, né, ela é uma pessoa muito ansiosa e tudo mais, e ela perguntou o seguinte, se há artifícios externos que ajudem nesse processo de controle da mente, porque há 1000 coisas que passam pela mente em todo o tempo, e ela tem muita dificuldade. Exemplo, incenso ou coisas desse tipo. Ou seria focar na respiração, enfim, nas questões mais internas. É exatamente a técnica, não tem nenhuma outra medida. Você, por exemplo, você for tomar um ansiolítico, se você for tomar um remédio, o que vai acontecer é que você vai ficar lerda, você vai ficar sonolenta, você vai perder consciência. Então, lamentavelmente, e eu até gostaria que tivesse, para silenciar a mente, os mestres, eles falam assim, por exemplo, traz a tua mente e põe aqui, eu vou silenciar ela para você. Outra pergunta do Jackson. Com a ideia de que é preciso esvaziar a mente para meditar, os pensamentos continuam surgindo contra a sua vontade. Por mais força que faça para impedir o fluxo de pensamentos, eles continuam vindo, e muitas vezes com maior intensidade. Como superar essa frustração inicial? Extraordinário, muito bom. É exatamente isso, indica que você iniciou a tua jornada, você já identificou alguns pontos. A verdade é que
O processo do pensamento, ele... Como eu explico isso de uma maneira mais adequada? Ele não vai deixar de existir para sempre. A mente ela vai continuar atuando porque nós necessitamos dela. Percebe? Então a mente ela vai estar aí. O que ocorre é que existem técnicas para que a gente possa acalmar, educar e silenciar essa mente. Então eu vou citar aqui uma técnica que é extremamente poderosa e que tem resultados extraordinários, que são os koans. O koan é uma técnica de nível avançado da prática de meditação. Então, depois que você já tem aí mais ou menos, eu recomendaria um mínimo de 1 ano de prática contínua, frequente, todos os dias, né? Você pode começar a trabalhar com koan. O que é o koan? É uma pergunta sem resposta. Você vai dar uma tarefa para a tua mente que ela não vai conseguir responder. E você vai negar todas as respostas que ela te der. Por exemplo, se 2 palmas juntas produzem um som, que som produz uma só palma? Isso é um koan. É uma pergunta que não tem resposta. A mente ela vai começar a te dar uma série de respostas estranhas, né? Ela vai, desde das respostas mais elaboradas, como o som que produz a energia movendo as partículas e as moléculas do ar, e você vai dizer, não, isso não é verdade, não é essa a resposta, me dê a resposta correta, se 2 palmas juntas produzem um som, que som produz uma só palma? E você vai repetindo isso, você vai dando essa tarefa, isso é feito em prática de meditação. O que vai acontecer é que, num dado momento, a mente ela vai se cansar. Quando ela se cansa, ela fica quieta. Quando ela fica quieta, abre uma porta, e você sai por essa porta, né, e aí você vai encontrar aquilo que é a tua consciência, que está acima da mente. A mente está aqui embaixo, ela é um veículo. A consciência é superior à mente. Então você sai e você encontra a tua consciência. E a tua consciência, né, ela é que propicia a você o estado meditativo e o samadhi. Mais pergunta, viu, Sifu? Ok. Fabrício, como a prática da meditação influi na prática das artes marciais? Fabrício, que pergunta maravilhosa, muito bom. Na verdade, eu diria, Fabrício, para você que não existe prática de artes marciais sem prática de meditação. Toda vez que a pessoa ela começar a praticar artes marciais sem fazer meditação, ele vai enveredar pelo caminho da vaidade, do orgulho, sabe aquela coisa do cati, da forma de ser o mais bonito, o mais forte, o mais rápido, vai enveredar pelo caminho da luta. Eu consigo derrotar tantos adversários, eu venci tantos campeonatos. Por quê? Porque você está tirando uma parte importante da arte. Então, essa parte externa do movimento, ela tem importância, né? Ela trabalha a saúde, ela trabalha o corpo, ela trabalha um tipo de energia, que é a energia yang, né? A energia expansiva, né? É essa energia que faz a gente conquistar as coisas, sair para a vida, lutar, batalhar, vencer, né? Isso é a energia yang. Porém, a meditação é a energia yin. Então, é necessário essa energia para poder equilibrar a yang. Faz um favor para mim. Deixa eu desligar o microfone aqui. Perdão, gente. Pode seguir, Silvia. Heron, que está perguntando agora. Existe algum passo a passo para iniciantes na prática da meditação? E existe algum artigo científico de cura na técnica da meditação? Bom, o passo a passo é exatamente aquele que nós já passamos para vocês, né? Sentar com a coluna ereta, voltar a atenção toda para o teu mundo interno, olhar em 45 graus e concentrar na respiração, né? Inalação e exalação. A técnica é o mais simples possível, se resume a isso, né? Então, depois vem o outro passo a passo. Você vai conseguir o controle primeiro do corpo, né? Depois o controle das suas energias, e aí você vai avançando até você conseguir chegar a essa liberação. Em relação à questão da cura, eu desconheço artigos científicos, desconheço, mas eu sei que tem pessoas que têm obtido resultados extraordinários,
né, restaurando a harmonia do organismo, identificando precocemente doenças. Por exemplo, tem pessoas que eu conheço, próximas do meu convívio, que identificaram, por exemplo, pedra no rim antes de detonar o processo, né, problemas orgânicos relacionados à parte respiratória, à parte cardíaca, né, inclusive até identificar aspectos dentro da corrente sanguínea, necessidades de determinadas substâncias. Então, vocês perguntam, nossa, isso parece miraculoso. Não, isso é real. Por quê? É só você aumentar a tua escuta em relação ao teu corpo e ele vai te dizer. Então, você imagina que a prática ela é poderosa como um veículo de sensibilizar a pessoa, de aumentar a consciência dela. E, obviamente, se eu consigo controlar os meus pensamentos, as minhas emoções, o que vai acontecer? Toda doença de ordem psicossomática vai ser prevenida, né? Nós vamos tratar num sistema de prevenção. Porque nós sabemos que existem muitas doenças que surgem primeiro na mente, depois na emoção, né? E aí se cristalizam fisicamente. Por exemplo, se eu tenho medo de algo, isso aqui vai aumentar. A maioria das pessoas que eu conheço que pegaram rápido Covid, né, e que tiveram situações difíceis com a doença, são pessoas hipocondríacas. São pessoas que têm muito medo de adoecer. E, obviamente, apavoradas com todo o cenário, né, são as primeiras pessoas que, através do medo, do pavor, da ansiedade, o sistema imunológico cai, o corpo se abre. E aí a doença entra mais fácil. Né? Todos vocês sabem, a ciência tem dito isso. Sistema imunológico alto, mesmo que a pessoa pegue o vírus, ela fica bem. Percebe? Então há que trabalhar sobre esses aspectos. Mais uma vez eu volto ao ponto. A fórmula é muito simples. O que exige é dedicação e prática diária. Kaline Silva, quem toma remédio controlado, seja para depressão ou ansiedade, tem dificuldade em meditar ou não tem diferença entre quem toma remédio ou não? Bom, a princípio, todo e qualquer remédio que você toma tem relação, principalmente na questão da ansiedade, né, e depressão também, tem relação com remédios que são fortíssimos, né, e que fazem a pessoa ela entrar num estado de relaxamento forçado, muitas vezes tomando remédios para dormir. Então, é claro que tudo que entorpece a mente da pessoa dificulta a prática. Por exemplo, se eu bebo, o álcool, ele prejudica a prática. Por quê? Porque eu estou perdendo a minha... Não significa dizer que a pessoa vai parar de beber, mas eu estou falando, não adianta tu beber e fazer a prática. Né? Uma pessoa que, por exemplo, bebe todos os dias, essa pessoa não vai conseguir desenvolver tão fácil na prática de meditação. Uma pessoa que bebe esporadicamente é outra coisa. E qualquer tipo de substância que seja entorpecente, ele vai prejudicar o nível de lucidez e o nível de consciência. Então, o que ocorre? A pessoa que ela começa a praticar, e isso tem sido utilizado pelas pesquisas em mindfulness em muitas universidades, o que vai acontecendo é que a pessoa ela vai reduzindo a quantidade de remédios gradativamente, até o ponto dela parar de ter que tomar qualquer tipo de substância. Johnny Carlos, existe horário e local que pode ajudar na meditação? Exemplo, quintal, quarto, manhã, tarde, ou fica a critério do meditador? Uma excelente pergunta também. O horário da manhã é o melhor horário para você praticar, entre 5 e 7 horas. Existe ali uma paz muito positiva, a atmosfera planetária é como se ela estivesse limpa, né? Porque a mente da pessoa produz muita coisa, né? A nossa mente produz muitas imagens, muitas energias distintas. Quem não acredita em energia é difícil entender isso. Mas com a nossa mente a gente vai criando coisas. Né? Tanto que, por exemplo, quando você está em tua casa e você permanece muito tempo lá, quem está em isolamento percebe isso, você entra numa atmosfera que ela é relativamente densa. Quando tu sai, tu está em deslocamento ou numa viagem, né? Quando vocês podiam viajar, né? Que agora acho que já não pode mais, e a pessoa está se deslocando, ela está distante do ambiente onde ela vive,
Vocês já perceberam que você consegue rever a tua vida com muito mais facilidade do que você consegue quando você está no teu ambiente habitual? Por que acontece isso? Porque ali dentro existe uma atmosfera já criada, né, através dos teus pensamentos, das tuas emoções e das tuas atitudes. Essa atmosfera, ela, de uma certa forma, ela se torna opressiva para a própria pessoa. Ou seja, eu estou criando uma atmosfera que me oprime. Então, pensando dessa maneira, né, entendendo dessa forma, a gente vê que tudo isso aí vai estar influenciando nos aspectos psicológicos da pessoa que está praticando. Silvia, eu fui falar sobre a questão da energia, eu acabei, sim, o lugar e o horário. Então, entre 5 e 7 é o horário em que nós estamos com uma atmosfera mais limpa, e a pessoa ela consegue estados muito melhores. Se você comparar a prática de meditação da manhã e da noite, a da manhã é muito mais produtiva, a da noite ela é uma prática mais difícil, porque eu já tive um dia inteiro aí de estímulos, de impulsos, etc, etc. Tá? Então, pela manhã é melhor. O lugar já é indiferente, desde que seja um lugar sossegado, tranquilo. Dentro do Zen, se recomenda, inclusive, a pessoa meditar de frente à parede, para ela não ter estímulos. Porque se você, por exemplo, vai meditar numa sala, passa uma pessoa, te distraiu. Então, você entra no teu quarto, e ali você senta na melhor posição, né, a essência, se é que isso te agrada, e ali você faz a tua prática. Então, lugar que seja silencioso e o horário pela manhã é o melhor horário. Mas você pode praticar qualquer horário. Você pode praticar 10, 11, 1 hora da tarde, 2, 3, 4, 10 horas da noite. Por exemplo, os nossos alunos, todos os nossos encontros são às 21 horas. Mas eu recomendo que todos façam também a sua prática da manhã. Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, acho que cessou aqui, se for. Deixa eu dar uma olhada aqui novamente. Tranquilo. Bom, mais uma vez eu quero, assim, agradecer, né, a presença de todos, em especial a presença do Sifu. A gente está chegando aqui ao finalzinho. Eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar, absorver o máximo desse conteúdo, sabe, gente? Porque eu sou prova viva disso, eu sou testemunha, eu sou aluna, eu sou praticante, junto com o Sifu, venho aprendendo, sou discípula. Então, assim, eu posso dizer e afirmar, né, que vale muito a pena, e eu gostaria, eu ouço o Sifu falar sobre isso desde 2012, que foi quando eu entrei na escola de Kung Fu, né, porém, há 1 ano e pouco, 1 ano e alguns meses, é que eu realmente comecei a praticar. Quem me dera ter começado em 2012, desde quando eu o ouço falar sobre isso, e alertar, e ensinar, e explicar, mas a gente, às vezes, né, leva um tempo para amadurecer e realmente começar a aplicar essas coisas que fazem toda a diferença em nossas vidas. E eu gostei, Sifu, porque o senhor acabou respondendo muitas coisas que eles vinham me perguntando, tanto do autocultivo, como da meditação, outras questões em sala de aula, ansiedade, preocupações, e eu acredito que vocês têm aí, né, uma chave poderosa para que vocês possam começar realmente a desenvolver, praticar, levar isso para a vida, para sempre, como se for realmente, né, falou. Gabriel está dizendo aqui, é muito bom ouvir de um profissional da área orientações e esclarecimentos sobre o assunto, e algo muito produtivo para a nossa vida pessoal. Cláudio está parabenizando. Se alguém quiser, gente, abrir o áudio aí e falar diretamente ao Sifu, fique à vontade. Irmã Nayara, pode falar. Eu só gostaria de deixar claro, eu acho que já ficou o meu contato aí, tanto o WhatsApp da universidade, quanto o Instagram da universidade, quanto o meu WhatsApp foi colocado aí. Então, nós estamos inteiramente à disposição. O que vocês necessitarem, podem nos procurar. A nossa missão é exatamente essa, ajudar, auxiliar. E obviamente, todo esse tipo de trabalho que a gente faz de contato com as pessoas de orientação, né, é fora do ambiente da universidade, e isso é um trabalho que eu faço absolutamente voluntário, com muito carinho. Então, aqueles que quiserem uma orientação mais precisa e acompanhar, aí sim o ideal é que se unam ao projeto da universidade. Então, quem quiser conhecer um pouco mais, entra lá no Instagram e dá uma olhada, que a gente tem muito material lá, falando sobre a prática, falando sobre meditação e sobre outros temas também.
Se o senhor achar interessante, se for, algumas pessoas já me perguntaram isso, uma pessoa saiu aqui da aula e falou comigo no WhatsApp também rapidamente, porque eu tinha mencionado no início sobre o projeto, na verdade, que já está em andamento, não é, né, enfim, é algo que está em execução da escola online de meditação, né, porque surgiu, como funciona, né, e se é legal para as pessoas que nunca praticaram antes, se dentro desse formato online, elas conseguiriam acompanhar, não tendo tido a oportunidade de, dentro de uma situação presencial, em aula diretamente, realmente executar, exercer e avançar dentro disso. Então, na verdade, nós fomos empurrados em direção a isso por conta da pandemia, né? As pessoas não podiam se reunir e nós acabamos um projeto que eu tinha de cursos presenciais. Então, por exemplo, já estava fazendo seminários em São Paulo, na Bahia, em vários estados, aqui em Minas, no Espírito Santo. Então, a gente estava fazendo trabalhos em todo o Brasil, onde nós tínhamos alunos ou contatos, pessoas que queriam que a gente fosse lá abrir uma turma, a gente ia lá, dava o seminário e começava as pessoas praticando sozinhas. Como houve toda essa questão da pandemia e nós não estamos podendo ter encontros presenciais, acabamos levando o projeto da escola de meditação para a parte online, ou seja, a gente acabou formando uma escola online e iniciamos primeiro com vários cursos que foram relacionados a todo esse fundamento filosófico que a gente está apresentando. Isso começou já há uns 2 anos, né? Na verdade, os cursos online nós começamos antes da pandemia. Mas na pandemia, pegamos a escola do físico e levamos para o virtual. E isso já está acontecendo há 1 ano, ou seja, a gente já comprovou que as pessoas que participam realmente, que estão ali ao vivo, estão usufruindo dos benefícios. Né? As pessoas estão realmente conseguindo avançar. Então, agora esse projeto ele vai ser ampliado, porque a partir do mês de maio, a gente vai começar a apresentar os fundamentos do autocultivo. Então, nós vamos ter 3 aulas semana. Segunda-feira é teoria, estudo teórico. Quarta-feira, nós vamos fazer o trabalho com a meditação, e sexta-feira o Qigong, ou o inverso, Qigong na quarta, sexta-feira a meditação. Então, vamos ter 2 dias de prática e 1 dia de teoria. A escola ela vai funcionar dessa forma. Então, a pessoa ela vai estar aprendendo, né, ali junto conosco, em um ambiente fechado, em sala do Zoom, né, e a pessoa ela pode levar isso aí para a prática, para a sua vida. Então, nós estamos lançando o projeto da Universidade do Autocultivo, né, agora no mês de maio. Por enquanto, a escola online de meditação ela está em atividade. Aí você pergunta, bom, e todo o material anterior que a gente produziu também vai estar à disposição para as pessoas que entrarem no projeto a partir daí. Então, elas vão encontrar os módulos, né, ali prontos já e adequados para o nível que a pessoa está. Iniciante vai receber o módulo de iniciante, intermediário de intermediário e avançado de avançado. Perfeito. Se for, o pessoal está aí falando no chat, agradecendo muito mesmo, né? Florisvaldo foi muito construtivo, meditação em meio a essa pandemia e acúmulo de estresse é uma válvula de escape, para que possamos ter equilíbrio mental em meio a esse novo normal. Né? Então, o pessoal está falando que gostou realmente muito, e aí, gente, eu aconselho isso, certo? Podem entrar e começar a seguir a Universidade Confu, vocês vão ficar, né, sabendo de tudo que está se passando. Cláudia, conteúdo excelente, parabéns ao mestre. E eu queria pedir um grande favor a todos, se possível, pessoal, se for, tem um pouquinho de vergonha de ligar a câmera normalmente em sala de boa aula. Noite. Opa, oi, Aron. Boa noite a todos, eu me chamo Heron, do 3º semestre. Eu quero agradecer também a Silvia, né, por ter trazido, né, esse grande conteúdo aí, o Cifu, né, tá de parabéns. Para mim foi um grande divisor de águas e é sensacional, viu? Tamo junto. Oh, coisa boa. Gente, eu queria que todos abrissem a câmera só para a gente fazer uma foto, para a gente poder registrar esse final de curso, né? Deixem a vergonha de lado, sei que estão todos lindos e maravilhosos. Abram essas câmeras antes que eu comece a citar o nome aqui de cada um e penalize na nossa próxima aula. Tá certo. Bora, pessoal, abrir a câmera aí, vamos. Olha que eu tenho uns meios, viu? Olha como é. Bora, Carol, Winnie. Gente, quem puder abrir, abre, tá bom? Eu vou dar aí só mais um segundinho, que eu gostaria realmente, irmã Nayara. Eu não sei nem como é que eu tô aparecendo aqui. Tá linda. Olha o Johnny.
pessoal tá chegando. Irmã Nayara sempre com vídeo. Irmã Nayara é show. Irmã Nayara, viu se foi, é uma paz. Ela só de entrar na aula, a aula já toma um outro nível, assim, a tranquilidade, ela já entra com vida e sorrindo. Essa pessoa que é sempre gostosa de ver. Aí eu fiquei muito feliz quando eu vi o nome dela assim no início. Eu falei, nossa, que bacana, que legal isso, poder compartilhar com uma pessoa que está tão integrada com a prática religiosa. Isso é maravilhoso. Show de bola. Vamos lá. Só um minutinho, gente. Pessoal, atenção, vamos lá. Vou tirar duas, Ei, tá? Priscila, pode aparecer aí, viu? Também acho. Priscila Eu está tô respondendo, ó. representando. Cláudia. Qual é a tua, Cláudia? Liga esse negócio aí. Oxi. Rapaz, vocês são demais. Mano. Vamos lá. Tirar duas aqui, uma com print e outra aqui. Agora sorriam. Um printzinho. É lindo todo mundo sorrindo e esperando. Já tirei várias. Ai, valeu, gente. Se for... Gente, muito obrigado. Silvia, obrigado pelo convite, maravilhoso. Gente, obrigado pela acolhida de vocês, pessoas muito queridas. Tudo de bom para vocês. Saúde, paz, tranquilidade. Estamos às ordens para qualquer coisa que vocês necessitarem. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Tchau. gente. Fiquem com Deus. Boa Tchau. noite. Tchau, tchau, Ó, gente. Fiquem com Silvia, Deus. muito obrigado, viu? Muito obrigado Valeu, pela meu querido. oportunidade. Tchau, Tchau, tchau. gente. Boa noite, Pro. Tchau, boa noite. Obrigada, foi muito bom. Maravilha. Pessoal, e sobre a lista de presença, quem não está conseguindo assinar, copia e cola, tá? Aí no navegador de vocês, com certeza vocês conseguem. A maioria já conseguiu assinar, já vi aqui. E qualquer coisa pode falar comigo no WhatsApp que a gente conversa, tá bom? Eu sei que alguém falou comigo lá, eu vou responder já já. Uma excelente noite a todos, muito obrigada, fiquem com Deus. Boa noite, Pro, obrigada. Ô, Pro, Oi, pode falar. se conseguir passar para a gente a gravação, para a gente dar mais uma olhadinha. Tem coisas que a gente não pega, entra alguém, conversa, fala alguma coisa. Pronto, show de bola. Eu vou estar verificando essa possibilidade, sim, e se der tudo certo, eu transmito para vocês, certo? Como vocês preencheram a lista, e na lista vocês colocaram um e-mail, dando tudo certo, eu encaminho pelo e-mail. Pronto, tá certo. Ô, Pro. Muito obrigada. Beijo. Nada, beijo. Oi, Valéria. Novamente. Oi? A senhora pode encaminhar a lista novamente, o link? Pronto, vou encaminhar aqui. O pessoal está tendo alguma dificuldade, mas pode copiar. Ah, peraí, deixa eu pegar aqui de novo o link, peraí. O pessoal está tendo alguma dificuldade, Valéria, mas o pessoal copiou e colou aí no navegador e deu tudo certo.